Vamos agora resolver os exercícios da unidade 9, referente a um importante tema interessante das colações. Primeiro exercício. José viúvo tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Em 2010, José doa para seu filho primogênito, João, um imóvel no valor de R$60 mil, que corresponde a menos de 10% de seu patrimônio. Considerando que José faleceu em 2014, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio, que é avaliado em 800 mil quando de sua morte. Bom, em primeiro lugar, a doação é válida, porque ela correspondeu a menos de 10% do seu patrimônio, ou seja, não invadiu a legítima. Mas essa doação, como não houve a dispensa de colação, pelo menos não há essa referência no enunciado, significa que foi um adiantamento de legítima. Então, João tem que trazer este bem à colação. Nós vamos desconsiderar neste exercício e nos demais a respeito de correção monetária para facilitar a explicação. Então, nós temos que pegar o valor do patrimônio que José deixou e igualar as legítimas, ou seja, nós vamos ter que dar o equivalente a 60 mil para cada um dos demais herdeiros, sendo que esse dever de colacionar ele é conferido aos herdeiros necessários, que é o caso aqui dos filhos de José, que são descendentes dele, portanto, herdeiros necessários. Dos 800 mil, então, que José deixou, nós vamos tirar o que foi usado para colacionar, para igualar os quinhões, melhor dizendo, que equivale a 180 mil. Sobra, então, 620 mil, que vai ser dividido entre os quatro herdeiros. Então, cada um deles receberá 1/4 de 620 mil, que é o equivalente a 150 mil reais. Então, Lucas, Mateus e Marcos recebem cada um 60 mil mais 155 mil. E João apenas 155 mil, já que ele já havia recebido o equivalente a 60 mil reais. Segundo exercício, José viúvo tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Em 2010, José doa para seu filho caçula, Marcos, 50 mil reais, que corresponde a menos de 10% de seu patrimônio. Considerando que José faleceu em 2014, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio, que é avaliado em 800 mil reais, quando de sua morte, levando em conta que a doação realizada em benefício de Marcos foi formalizada em um contrato, no qual constou expressamente a dispensa da colação. Como a doação correspondia a menos de 10% de patrimônio, ela não invadiu a legítima, portanto saiu da parte disponível, da cota disponível, e havendo a dispensa da colação, Marcos não precisa trazer esse bem, então, quando do inventário. Logo, dos 800 mil que José deixou, ele será dividido de forma igual entre todos os seus descendentes, cada um receberá, portanto, 200 mil reais. Terceiro exercício, José viúvo tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Em 2010, José doa para seu sobrinho Tiago um imóvel no valor de 60 mil reais, que corresponde a menos de 10% de seu patrimônio. Considerando que José faleceu em 2014, termine como será realizada a partilha de seu patrimônio, que é avaliado em 800 mil reais quando de sua morte. Doação válida, menos de 10% do patrimônio, sai da parte disponível, não invadiu a legítima. Tiago é parente na linha colateral, não tem o dever de colacionar o bem, independentemente de ter havido dispensa ou não, até porque nem temos que falar em dispensa. O dever de colacionar, como eu disse, é apenas dos herdeiros necessários, o que não é o caso de Tiago. Então, dos 800 mil que José deixou, cada um dos herdeiros herdará 1/4, que equivale a 200 mil reais. Quarto exercício, José viúvo tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Em 2010, José doa para seu neto Davi, filho de João, um imóvel no valor de 60 mil reais, que corresponde a menos de 10% de seu patrimônio. Considerando que José faleceu em 2014, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio, que é avaliado em 800 mil reais quando de sua morte. Pessoal, apesar de Davi ser um descendente e que, portanto, teria o dever de colacionar, à época da doação, Davi não era herdeiro de José, já que seu pai João é que era o herdeiro porque estava vivo e continua vivo. Logo, é como no exercício anterior, seria como se José tivesse doado para o sobrinho Tiago. A herança de José, então, vai ser integralmente dividida entre seus filhos,
um quarto para cada um, cabendo 200 mil, e a doação para Davi foi perfeitamente válida e legal. Quinto, José viúvo, tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Em 2010, Lucas falece, motivo pelo qual José doa para as filhas deste seu filho, Ruth, Raquel e Sara, um imóvel no valor de 60 mil reais, que corresponde a menos de 10% do seu patrimônio. Considerando que José faleceu em 2014, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio, que é avaliada em 800 mil reais quando sua morte. Pessoal, como José doou para as netas depois da morte de Lucas, as netas já eram suas herdeiras, já eram descendentes dele, óbvio, então tinham o dever de colacionar e têm este dever até hoje. Logo, elas têm que trazer esse imóvel à colação, apesar de que a doação foi válida, mas como não houve a dispensa da colação, ela tem que ser colacionada. Vamos ter que aqui, assim como no exercício número 1, igualar os quinhões. Logo, cada um dos filhos terá que receber 60 mil para ficar igual às netas. Dos 800 mil, nós vamos tirar os 180 que foram utilizados para igualar, sobrando 620, que será dividido entre os 4 herdeiros, 155 mil cada um. Então, mais 155 mil para Marcos, para Mateus, para as netas, dividido entre elas, e para João. Então, cada um dos filhos recebe 60 mais 155, as netas já haviam recebido 60 e vão dividir entre si os 155 mil que receberam quando da morte do avô. Sexto exercício, José, viúvo, tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Em 2009, José doou para as filhas de seu filho, Lucas, Ruth, Raquel e Sara, um imóvel no valor de 60 mil reais, que corresponde a menos de 10% de seu patrimônio. Posteriormente, no ano seguinte, Lucas falece. Considerando que José faleceu em 2014, determine como será realizada a partilha do seu patrimônio, que é avaliado em 800 mil quando de sua morte. Pessoal, nesse caso aqui, parecido com uma hipótese anterior que nós fizemos, José doou para as netas antes da morte do filho. Ou seja, quando ele doou para as netas, Ruth, Raquel e Sara, elas não eram suas herdeiras. Então, a doação é como naquele exercício que foi feito anteriormente, para o sobrinho Tiago, a doação é válida, correspondeu a menos de 10% do patrimônio, então saiu da parte disponível, e elas não têm, portanto, o dever de colacionar, já que a doação foi feita antes da morte de seu pai. Nós vamos pegar os 800 mil e dividir entre os 4, né, considerando elas aqui como um todo. Cada um dos filhos de José vão receber 200 mil e as netas, então, vão dividir entre si também 200 mil reais. É isso aí e até a próxima.